Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia, aula 25.1, passando muito rápido. É gostoso quando se fala História de Rondônia, ou História Regional, porque aí você acaba abrangendo aí o Pará, se fala um pouco sobre o Pará, o Amazonas, o Acre, Mato Grosso, enfim, boa parte desses estados aqui do norte do Brasil, contando sua história, revelando suas memórias, viu aí? Acaba tendo assim um apanhado de informações que você acaba tendo como a história desses estados. Por isso que a história regional acaba contemplando, fica sendo assim um melhor tema, né? Em vez de história de Rondônia, não, história regional, tá certo? Lembrando, aluno, que ano que vem, no terceiro ano, nós não teremos aula de História de Rondônia. Essas aulas, elas virão para o primeiro ano. Devido ao novo ensino médio, houve essa alteração. Geralmente, a aula de História Regional, ela acontecia no terceiro ano, como está acontecendo agora. Aí ela foi mudada, agora ela acontece no primeiro ano. Então, para o ano que vem, não tem mais, tá certo? Esse ano, inclusive, já iniciamos no primeiro ano e estamos concluindo no terceiro ano. E aí, conforme for, ano que vem, então, esse ano é o último ano, tá certo? Acompanhe comigo no quadro. Vamos aí para a nossa 25ª aula. Aí eu tenho o assunto. Deixa eu verificar se a minha caneta já está calibrada. Deixa eu ver. Não, não está calibrada. Deixa eu calibrar. Deixa aí. Aqui. Está de preto. Vermelho. Ok. Bom, a aula de hoje eu irei falar sobre Aloysio Ferreira. Esse grande personagem da nossa história, da história de Rondônia. Aloysio Ferreira foi um militar que se torna político e deixa o seu legado, a sua história escrita no nosso livro da memória. É isso. Aloysio Ferreira é interessante porque quando eu pesquisei sobre Aloysio Ferreira, em alguns cantos se coloca S e outros se coloca Z. Inclusive, uma biografia dele, se não me falha a memória, é com Z, mas já tenho visto aí com S. É que as pessoas falam que diante de duas vogais colocam S, tem o som de Z, e aí alguém acabou escrevendo diferente, não seria errado, mas alguém acabou escrevendo diferente, e aí se mantém. Quem pesquisa aquela pessoa acaba dando continuidade à forma da escrita. Então, obedecendo a uma regra, eu coloquei com Z. Bom, aqui nessa aula, vocês verão como foi a carreira militar de Aloysio Ferreira. O Aloysio Ferreira, que acabou também estudando um pouco sobre algumas tribos indígenas. Tá certo? Garoto, olha só, ele vai, vamos dizer assim, ele vai ser o correspondente do Marechal Rondon. Correspondente quando ele acaba sendo perseguido e aí ele é obrigado a se refugiar. E ao se refugiar, ele tem um contato com essas tribos indígenas. Daqui a pouco vocês vão ver o nome dela. E aí ele faz um estudo prévio. E que muito vai alegrar o Marechal Rondon. E aí nós temos o desenrolar dessa história. Olha só, Getúlio Vargas visita Porto Velho a convite de Aloysio Ferreira. Olha que legal. E aí é interessante notarmos que quando o Marechal Rondon indica o nome dele para determinar o trabalho, o Aloysio Ferreira ele cresce, cara. Ele cresce, ele acaba assumindo alguns compromissos aqui, aquele que viria a ser o território federal do Guaporé, e com isso temos aí essa aproximação dele com o Getúlio Vargas, e graças a Aloysio Ferreira vai ser criado o nosso território federal do Guaporé, tá bom? Só para vocês terem como aí
como, vamos dizer assim, prefácio, introdução da nossa aula de hoje. A nossa habilidade está indo acompanhado nessa lâmina, e aí podemos partir para sabermos aí a origem desse grande militar que foi Aloysio Ferreira. Então, vejamos, essa aqui é a foto dele. Eu tenho uma obra que fala sobre Aloysio Ferreira, inclusive um livro. Aloysio Pinheiro Ferreira. Ele nasceu em Bragança, no estado do Pará. Ele nasceu no dia 1º de maio de 1897. Garoto. E morreu no Rio de Janeiro em 1980. Aí, aluno, se você fizer um Google aí, por exemplo, eu pego 1980, olha lá, 1980, menos 1897, vocês irão perceber que o Aloysio Ferreira irá morrer com 83 anos de idade. É muito tempo? Viveu bacana, viveu bastante. 83 anos. O Marechal Rondon, ele morreu com 92 anos. Ele iria completar 93 anos. É o Aloysio Ferreira que vai nacionalizar a Estrada de Ferro Madrid-Mamoré. Ele vai atuar para a criação do território federal de Rondônia. Viu aí? Quando eu falei? Se tornando aí, inclusive, o seu primeiro governador. Entre os anos de 43 até 46. Viu? Quando o Getúlio Vargas... Olha aqui, ó. Aloysio com Z. Quando o Getúlio Vargas foi visitar Manaus, o Aloysio Ferreira entra em contato com ele e faz o convite. Senhor presidente, que tal o senhor dar uma paradinha aqui, já que é trajeto para o Rio? Por que o senhor não dá uma paradinha e venha tomar um café com a gente? E aí o Getúlio Vargas, então, se sentiu agraciado, fez um pouso aqui em Porto Velho, ali no Novo Estado, que era no Rio, né? Hidroavião. E aí foi levar ele a conhecer algumas instituições que estavam sendo criadas, a Estrada de Ferro de Mamoré, algumas autoridades, e sabendo um pouco sobre o Estado. Aí o Getúlio vai embora para o Rio, isso no ano de 1940, tá? Quando deu em 43, é criado o Território Federal do Guaporé. Claro, todos os louros irá para o Aloysio Ferreira. Ele que vai fazer frente à criação do Território Federal do Guaporé. Inclusive, se torna o seu primeiro governador. Olha aí, 3 anos à frente do Estado, do governo do Estado. Aloysio Pinheiro Ferreira era o filho mais velho de uma família de Bragança, lá do Pará. Nasceu no dia 11 de maio. Opa, ali está falando 1º de maio. Aqui é 1º de maio, tá? De 1827, tá bom? Teve um erro de digitação. Era para colocar o 0, colocou 1. Em 1916, ele serviu o 4º agrupamento no Pará. Só para fazer uma sequência de datas, nesse mesmo ano aqui, vocês lembram, em uma das minhas aulas lá atrás, Roquete Pinto, lembra? Roquete Pinto é ele que vai mencionar a famosa Estrada de quem? Do Rondon. Olha aí, Estrada do Rondon, que vai ser criado depois, lá na frente, na década de 30 e 40, as primeiras tentativas. A 029, depois Mato Grosso
Amazonas, depois Brasília, Distrito Federal, né? Brasília, Acre, e depois o nome de BR-364. Viu aí? Uma data acaba chamando a outra? Pois é. Por aí você percebe essa conexão com a história. Em 1916, enquanto Aloysio Ferreira estava servindo o 4º agrupamento de artilharia, o Roquete Pinto celebrava a frase Estrada do Rondon. Viu aí? Pois é. Aloysio Ferreira, ele foi transferido para o Rio de Janeiro, para o 2º Regimento de Infantaria. Viu? Isso já para o ano de 1916, 17, 18, por aí. Tá bom? Lá no Rio, ele vai cursar a escola do Realengo, chegando a ser aspirante oficial. Viu? Então, se ele sai do Pará e vai para o Rio, ele vai se aprimorar. No Pará, ele estava no 4º grupo de artilharia. Quando ele chega no Rio, ele vai para o regimento de infantaria. Já é uma outra escala, né? Já é um outro grupo, pertencente a outra arma. Ele tem uma arma da artilharia e a arma da infantaria, tá bom? Inclusive, vai estudar na escola de Realengo e chegando a ser aspirante de oficial. Presta bem atenção à história desse cara. Nasce em Bragança, no Pará, ele serve o 4º agrupamento, ele vem para o Rio de Janeiro, presta atenção, vai servir o 2º regimento, se tornando aí aspirante oficial. Olha aí. Ele vai ser promovido a cabo, 3º e 2º sargento. Presta bem atenção, presta bem atenção. Quando se tornou 2º tenente, veja aí, quando se tornou 2º tenente, ele vai ser transferido para o Forte de Coimbra. O Forte de Coimbra fica aqui à margem do Rio Paraguai. Sabe onde é o Forte de Coimbra? Ali em Mato Grosso, aquela região. Eu tenho o Coimbra, logo abaixo eu tenho o Forte Príncipe Tabeira, Mato Grosso do Sul. Então, vejamos. Repetido, Aloysio Ferreira nasceu em Bragança, no estado do Pará, serviu o 4º grupamento de artilharia, veio para o Rio de Janeiro, serviu o 2º agrupamento de infantaria, se tornando aspirante oficial. Aí ele vai ser promovido a cabo, 3º e 2º sargento. Quando ele se torna 2º tenente, ele vai ser transferido para onde? Para o Forte de Coimbra, que fica à margem do Rio Paraguai. Presta bem atenção. Isso em 1924, Aloysio Ferreira estava no comando do Forte de Coimbra. Ele era 2º tenente. Quando, então, Hermes da Fonseca vai liderar um movimento dos oficiais em Realengo, lá na academia aonde o Aloysio Ferreira teria estudado. Hermes da Fonseca lidera o movimento, certinho? Esse aqui do meio é o Aloysio Ferreira. Tá? Já o político. Vamos lá. Aloysio, então, ele vai fugir para o Guaporé, quando o Hermes da Fonseca lidera o movimento em Realengo. Aloysio, então, ele foge para o Guaporé, onde foi trabalhar no Seringal Laranjeira. Vejam, isso aqui no ano de 1904. Em 1922, nós tínhamos o quê? A revolta tenentista. Revolta tenentista no Brasil. Ok? E essa revolta se estende
tenentista. O Aloysio Ferreira era tenente. Olha aqui, ele era segundo tenente. Aí, então, pega a carona e acaba fugindo para o Guaporé. Mas por que, professor? Sem ter nenhuma explicação. O Hermes da Fonseca, ao assumir o movimento, a ideia era propagar, ou de repente ele se revolta e deixa o exército. Vai trabalhar então no Seringal Laranjeira, ele se torna seringueiro, o Aloysio Ferreira. Veja, o cara que era segundo tenente vai se tornar seringueiro. Inclusive, vai administrar o barracão. Olha aí. Bom, veja aí vocês. Estando no Seringal, administrando o barracão, ele deixou o exército, ele fugiu das suas obrigações, ele vai passar a estudar os índios Macurapes e os índios do Paris, que estão ali na região do Guaporé. Isso já no ano de 1928. Então, muito tempo fugindo das obrigações do exército, morrendo de saudades, ele acaba retornando a Belém do Pará. Tá, mas ele vai retornar tranquilo? Não vai sobrar nada para ele? Espere só. Aqui, o Aloysio Ferreira, ele faz uma foto com os índios Macurapes. Professor, o que ele vai estudar? Bom, o convívio, ele vai conviver com os índios. Vai aprender um pouco da sua cultura, o seu dia a dia, certo? Um pouco da sua língua. Vai conhecer o universo dessa cultura indígena. Isso é bom? Nós estamos na segunda década do século XX. Ainda tinha muitas tribos a serem contactadas. E aí o Aloysio Ferreira fez essa opção de poder conviver com eles e aprender um pouco da sua história, da sua cultura, o seu alimento, a culinária, por exemplo, dos Macurapes. O que eles comem? De que forma eles comem? Um pouco do mato. Como é que eles preparam? Como é que eles matam um pouco do mato? Como é que eles comem um pouco do mato? Como é que é a partilha entre eles? Aonde que eles vão buscar alimentos? Se eles fazem roça ou não? Se são sedentários ou nômades? Ou, enfim, o tipo de linguajar entre eles, sotaques, palavras, a vida social, o casamento, como é que é feito. Enfim, tudo que você imaginar que existe numa sociedade hoje, ele já estudava, claro, não com um olhar técnico, de naturalista, mas procurando conviver com esses nativos. Tá certo? O Aloysio Ferreira, ao lado aí do ferroviário Charles Chocknes, construtor da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Quando eu falar construtor, na verdade ele era trabalhador, né? Era um dos trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E aqui é uma foto antiga que os caras tentaram recuperar. Eu não sei se vocês perceberam, mas pegaram o mesmo lado esquerdo e colocaram no lado direito. Perceberam? Talvez por não aparecer direito esse pé, ou tinha alguma coisa ali que estava empatando, não sei. Mas, eu vou tirar, eu vou colocar aqui a borracha, eu vou tirar para vocês observarem novamente. Né? O cara... eu não sei qual foi a explicação para essa montagem. Os pés do Aloysio Ferreira está normal. Está normal. Observem. Agora, o pé do Charles Chocknes não está. Ou seja, há uma alteração. Os caras pegaram e procuraram fazer uma colagem ali, mas somente um olhar apurado percebe. Fechou?
Após 4 anos estudando os Bacurapes, literalmente no exílio, lembra? Deu saudades, ele volta a Belém, ele se apresenta como desertor. Lá, no ano de 1924, Hermes da Fonseca assume o movimento na escola de Realengo, Rio de Janeiro. Mas tudo isso devido ao movimento tenentista de 22. Tá? O descontentamento que aconteceu no Rio de Janeiro acaba se estendendo também para o Brasil. Em 24, por exemplo, nós tivemos um movimento contestado que vai seguir até Santa Catarina. E aí, o Aloísio, mesmo estando aqui no Vale do Coimbra, ele cai fora do cargo, ele era o comandante ali, e vai morar com os Macurapes, vai ser seringueiro, vai extrair seringa, vai cuidar do barracão. Mesmo depois estando no exílio, após 4 anos, ele resolve se reapresentar ao quartel. Claro. Você acha que os militares iriam receber o Aloísio Ferreira com flores? Oh, que bom que você fez. Negativo. Literalmente ele foi preso por deserção. Ok? Por quê? Cara, como é que você estava comandando o Vale do Coimbra? O movimento tenentista aconteceu no Rio de Janeiro. Claro, se repercutiu no Brasil e o cara acabou deixando o posto. E aí foi morar com os índios, estudar os índios, etc. E aí, quando caiu a ficha dele, o que eu estou fazendo? Ele vai, volta, se apresenta no quartel em Belém, nem no Rio, e lá ele vai ser preso. Após 7 meses que ele estava preso, ele vai ser absolvido. O entendimento dos militares vai ser isso. Por que não absolver? Opa, vamos lá. Por ordem do Rondon, Aloísio Ferreira, ele vai comandar a seção norte, ou o 3º Distrito Telegráfico do Mato Grosso. Agora, por que o Rondon deu essa oportunidade? Vejamos, se o Aloísio Ferreira, que desertou, mediante o movimento tenentista, foi morar com os índios da Macurape, estudou os índios de Macurape, foi seringueiro, cuidou do barracão, e depois de muito tempo no exílio, 4 anos, que ele se refugiou, resolve se apresentar em Belém, claro, vai ser preso, e após 7 meses, ele vai ser absolvido. O Rondon, então, fica sabendo, olha só, Rondon fica sabendo que Aloísio Ferreira teria convivido com os Macurapes. Então, opa, eu tenho alguém aí que já se identificou comigo. O Rondon, então, o indica para que ele possa assumir a 3ª Seção Norte, que é o Distrito Telegráfico de Mato Grosso. Bom, já que você tem uma certa experiência com nativos, com os índios, você sabe como lidar com eles, então eu vou deixar você comandando aí o 3º Distrito Telegráfico de Mato Grosso, na Seção Norte. Então, nessa parte aqui, já tem alguém que vai ser a ponte com o Rondon. O governador Aloísio Ferreira, ele é governador do território federal do Guaporé, ele vai criar a Banda Marcial da Corporação, tratada carinhosamente por Furiosa. Olha aí, ele vai criar uma banda. Ele vai propor a criação de uma banda. Essa banda, então, ela vai surgir. Todo mundo o chamava como Furiosa. Por quê? Tocava muito. Quando se revoltava, moço, tocava. E não tocava pouco não, viu? Tocava muito. Tá certo? Olha lá. Aí, nessa imagem, o número 1 é o Marechal Rondon e o número 2 é o Aloísio Ferreira. É um encontro entre
duas grandes personalidades, Rondon a nível de Brasil e Aloysio Ferreira a nível de Rondônia. Assim como o Rondon teve um grande destaque como indigenista, Rondon foi militar, mas o nosso primeiro indigenista. Foi também um ativista em prol aos nossos nativos, foi um self-made man, ou empreendedor da floresta, foi um cara que buscou ajudar os nativos, trazê-lo para a sociedade, de que forma? Valorizando o seu território. Rondon deixou uma marca fenomenal. E, na sequência, Aloysio Ferreira também deixa sua marca. Aí, o encontro desses dois personagens vai ser muito importante. Os trabalhos de Aloysio Ferreira sobre os indígenas irão chegar até os ouvidos do Rondon. Rondon logo vai convidar para integrar a comissão Rondon. Aloysio vai ser enviado para Porto Velho, onde serviria sobre as ordens do Major Silvestre Amarante, genro do Rondon. O Major Amarante, inclusive, irá morrer aqui em Porto Velho, se não me falha a memória, no dia 28 de agosto de 1936. Está enterrado aqui no Cemitério dos Inocentes, o Major Amarante. Tá bom? O Aloysio Ferreira vai estar sob o comando do Major Amarante, que é genro do Marechal Rondon. Tá bom? Olha lá. Em 1930, com a Revolução Liberal, Aloysio Ferreira decidiu apresentar-se em Belém ao tenente-coronel Barata, sendo promovido a capitão, e com isso ele vai regressar a Porto Velho. Eu não sei se vocês perceberam, aluno, mas quando ele vai servir o 4º Regimento lá em Belém, lá em Bragança, ele vai para o Rio, estuda no Realengo, vai servir a 2ª, o grupamento de infantaria, tá? Aí vai comandar, aí ele passa a ser cabo, 3º, 2º sargento. Quando ele vai para o Forte de Coimbra, ele já era 2º tenente. Lá ele vai se refugiar, porque acontece o movimento tenentista de 1922 no Rio de Janeiro, e aí ele fica 4 anos na floresta. Aí, quando ele bate a saudade, ele volta, vai se apresentar lá em Belém, e vai ser preso. Depois de 7 meses, ele vai ser absolvido. Aí ele vai se integrar à Comissão Rondon. Então, ele era tenente. Em 1930, quando acontece o golpe que Getúlio Vargas acabou dando, o Aloysio Ferreira, ele decide se apresentar em Belém ao tenente-coronel Barata, e ali ele vai ser promovido a capitão. Volta a Porto Velho. Por quê? Ele estava comandando agora, sob o comando de Silvestre Amarante, aqui em Porto Velho, a seção norte. É o 3º distrito do Mato Grosso. Fechou? Ó, essa imagem é linda, né? É uma imagem preto e branco, que também foi colorida ou colorizada por Luiz Claro e também o Anderson Lenda. Esse aqui é o Getúlio Vargas, certo? Chegando aí em Porto Velho para conhecer um pouco essa nova. Ó, o avião dele está aqui, ó. O avião dele está aqui. Eu estou achando bonito essa farda desses militares, né? Essa farda do Rondon. Estou me vendo nela, parece. Bom, Getúlio Vargas, ladeado pelas damas de Porto Velho, recepcionado. Claro,
Inclusive, essa foto também, ela tem colorida, tá? Ela foi redimensionada, foi colorizada também por Anderson Leno e o Luiz Claro. Claro que Porto Velho queria mostrar aí a beleza feminina, né? Olha, senhor presidente, aqui nós temos gente bonita. Certinho? Ó, quando ele chega em Porto Velho, e também vai ser recepcionado no Dia do Trabalhador, a Guarda Territorial e os alunos irão fazer um desfile pela chegada do Getúlio Vargas. Gente, imagine, nós estamos aqui em 1940, quando um presidente da República vem visitar o nosso estado, quer dizer, a nossa região, que era a candidata fortíssima a se tornar território federal do Guaporé, e não um simples lugar. Então, os alunos do Colégio Maria Auxiliadora, do Colégio Dom Bosco, Samaritana, do Barão de Solimões, as escolas mais antigas que já existiam em Porto Velho, levaram os seus alunos para poder recepcionar o Getúlio Vargas. E aí, claro que todo mundo veste a sua melhor roupa, né? Para poder recepcionar a grande autoridade. Vamos lá. Aí eu tenho a Aloysio Pinheiro Ferreira com o Joaquim Vicente Rondon. Na imagem, os caras conversando, dialogando. Aloysio Ferreira vai ser um grande nome da nossa história. Joaquim Vicente Rondon também. No dia 10 de julho de 1931, o capitão Aloysio Ferreira foi nomeado diretor da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Vejam, senhores, em 1930, nós tivemos o golpe, onde Getúlio chega ao poder. A primeira coisa que Getúlio faz é destituir, tirar do poder, tirar do cargo, aqueles governantes que não eram de agrado do governo, do presidente. O Aloysio Ferreira, por ter essa bagagem, por ser militar, primeiro, por ser militar. Segundo, já estava aí com amizade com o Rondon. Terceiro, era um militar político já influente, militar principalmente, aqui nessa nova região. E aí faz o contato com o Getúlio Vargas. Isso já em 40, nossa, ele vai se destacar. Mas de 24, com o movimento tenentista, 22, o movimento tenentista, depois do contestado, 24, Aloysio Ferreira, que vai ser comandante do Forte de Coimbra, foge, etc., até se tornar subordinado ao Silvestre Amarante, genro do Rondon, cara, ele só vai crescer. O nome dele só vai progredir. Até que em 31, Getúlio Vargas o irá indicar como o novo diretor da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que estava a todo vapor naquela época, diga-se de passagem. Em 1940, Getúlio Vargas faz uma visita a Manaus. Aloysio, olha lá o Aloysio com S. Apareceu, mas é com Z, tá? Foi convencido por Aloysio Ferreira a visitar Porto Velho. E aí, nesse momento, onde se faz uma foto oficial, Getúlio Vargas se despede de Porto Velho no dia 13 de setembro de 1940. Novamente, com as damas da cidade. Sempre a Guarda Territorial ali presente. Certinho? E aí, um estudo prévio da visitação de Getúlio em Porto Velho. De repente,
foi convidado para Aloysio Ferreira a ter um certo entendimento. Como que poderia... Ali é a comitiva oficial, viu lá? Os carros oficiais. Provavelmente estão analisando a dimensão geográfica do estado, tanto do Amazonas como também do Mato Grosso, e como poderia ser criado um futuro território. De onde pegaria parte de terras e como seria essa fronteira desses dois estados. Então, há um estudo, mas tudo isso já tinha sido elaborado por pessoas que estavam interessadas em transformar o território. Vejam, no dia 13 de setembro de 43, através do Decreto-Lei 5.812, criou 5 territórios federais. Aluno, questão de prova de concurso, hein? Dentre eles, o território federal do Guaporé. Olha aí. O governador Aloysio Ferreira voltou a discursar no Rio de Janeiro, no dia 31 de outubro de 44, onde defendeu a criação do estado do Guaporé. Seu governo foi até em 46, quando foi eleito como o primeiro deputado federal do Guaporé. Reeleito em 50 e depois eleito novamente em 58. Ele foi líder do governo, do grupo apelidado pelos seus adversários políticos de Cutubas. Aloysio Ferreira era líder dos Cutubas. Em 54, foi fundado o jornal O Guaporé, de propriedade do ex-governador. Os diretores do jornal eram todos filiados ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e sua linha estava voltada para a sustentação política do governo de Getúlio Vargas e do governo Paulo Nunes Leal. Em 56, o deputado federal Joaquim Vicente Rondon, eleito em 54 e adversário político de Aloysio, iniciou a elaboração do projeto de lei que mudou o nome de Guaporé para Rondônia. Cutubas ligado ao ex-governador protestam em Guajará-Mirim e em Porto Velho contra o projeto de que mudou o nome do território. O deputado, então, Joaquim Vicente Rondon, passou o projeto de lei ao deputado federal do Amazonas, mas nascido em Santo Antônio, Mato Grosso, Auro de Mello, para que apresentasse o projeto. E no dia 17 de fevereiro de 56, Aloysio Ferreira sofreu uma grande derrota política quando o presidente JK assinou a Lei 2.731, mudando o nome de território do Guaporé para território de Rondônia, em homenagem ao Marechal Rondon. E aí, Aloysio Ferreira vai morrer no Rio de Janeiro aos 83 anos de idade. Passou rápido? Eu também notei. Mas daqui a pouco eu estou voltando para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí. É muito rápido. Já já eu estou de volta.